Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o primeiro episódio da sexta e última temporada de This Is Us. A última temporada dessa série começou, e como eu já fiz aqui no canal alguns vídeos sobre This Is Us que deram muito certo, que vocês gostaram muito de assistir e que eu gostei muito de fazer, eu decidi que para essa última temporada eu vou trazer vídeos semanais analisando todos os 18 episódios da série, da temporada final. Vai ser difícil, mas eu tô também bastante feliz com essa decisão e acho que vai ser muito legal. Vale lembrar também que a última temporada de This Is Us tá chegando com exclusividade no Brasil pelo Star Plus. Então, se você quiser assistir os episódios toda semana, legalmente você precisa assinar esse serviço de streaming. Antes da gente começar a falar sobre o primeiro episódio dessa sexta temporada, eu quero já avisar que no começo de cada um desses 18 vídeos que eu quero trazer, eu vou fazer um mini quadro que se chama Choros da Mari. E aí eu vou colocar na tela pra vocês verem algumas fotos minhas chorando assistindo aos episódios, que eu tenho certeza que eu vou chorar em todos os episódios da sexta temporada. E aí a meta é ver se tem algum episódio que não me faz chorar, tá bom? Vocês já devem ter visto aí na tela de vocês as imagens. Enfim, então no primeiro episódio da sexta temporada de This Is Us, a gente tem dois momentos no tempo. A gente tem o passado e a gente tem o presente. No passado, a gente está no dia 28 de janeiro de 1986, o dia em que aconteceu o acidente do ônibus espacial Challenger nos Estados Unidos. No presente, a gente está no dia 31 de agosto de 2021, que marca o aniversário de 41 anos do Big Three, do Kevin, da Kate e do Randall. E eu já me emocionei no começo do episódio, vou ser sincera com vocês. No início do episódio a gente vê então o Jack e a Rebecca ouvindo a faixa Can't Fight This Feeling da banda Real Speedwagon, e o Jack tá ali cantarolando pra Rebecca, como se fosse realmente ele dizendo a letra dessa música pra ela. E depois o episódio mostra pra gente imagens dos primeiros aniversários do Big Three que a gente assistiu e do Jack também no primeiro episódio da história de This Is Us, em comparação com os momentos do aniversário que está acontecendo dessa vez no presente, o aniversário de 41 anos. Então a gente tem a Rebecca preparando o cupcake pro Jack, fazendo a dancinha dela no dia em que o Big Three ia nascer, logo depois, que era o aniversário do Jack. E a gente vê também a Rebecca no presente, sozinha, fazendo um bolo pros filhos. A gente vê a Kate com os lembretes para não comer a comida que estava na geladeira dela, que foi o que a gente viu ela fazendo no aniversário de 36 anos dela. E a gente vê a Kate agora com vários lembretes nas comidas da sua geladeira que são referentes às comidas dos filhos dela. Então isso mostra a jornada da personagem nesses últimos 5 anos. Da mesma forma, a gente vê o Randall descobrindo o endereço do William por e-mail lá no primeiro episódio da série e também sendo surpreendido pelos seus colegas de trabalho com um bolo e parabéns. E aí aqui no presente a gente vê o Randall recebendo o e-mail que dizia pra ele que encontraram o responsável pelo assalto que aconteceu, pela invasão que aconteceu na casa dele 2 anos antes. E a gente vê da mesma forma ele sendo surpreendido pela esposa e pelas filhas com um bolo e com parabéns. A gente também vê o Kevin com 2 modelos dançando num quarto, que era o que aconteceu com ele lá no primeiro episódio, e o Kevin agora segurando seus filhos pequenos. E tudo isso é mostrado pra gente ao som de Death with Dignity, que é a música que também tocou no primeiro episódio da série. Então esse é um episódio cheio de paralelos que marcam o início de This Is Us, que marcam o início da série e de certa forma também marcam o início do fim. Vamos falar primeiro sobre o passado, que é mostrado pra gente nesse episódio? Então no dia 28 de janeiro de 86, a gente vê a Rebecca e o Jack arrumando os seus filhos pra irem pra escola, no que promete ser um dia especial. Nesse dia, o ônibus espacial Challenger, que entraria para a história por uma série de novidades e inovações no programa espacial dos Estados Unidos, ia decolar, ia fazer uma missão, mas ele acabou explodindo 73 segundos depois do seu lançamento. Isso se tornou uma das maiores tragédias da história da NASA. E todo mundo no país estava animado para isso, todo mundo nos Estados Unidos estava realmente querendo que esse momento acontecesse, empolgado com o lançamento. Então a gente vê o Randall, a Kate e o Kevin na escola, junto com a sua turma e com a sua professora, assistindo a esse acidente. Na época eles tinham 6 anos, eles não sabiam direito lidar com as suas emoções, não sabiam direito ainda o que significava a morte, o que a morte representava.
E o episódio vai conectando as reações de cada um deles na época com as personalidades que eles desenvolveram ao longo da vida. O episódio, de uma forma muito sensível, vai conectando esse dia, as reações dos três, com o presente da vida deles. E um exemplo muito forte disso é que a série lembra a gente de uma cena do primeiro episódio de This Is Us, do aniversário do Big Three, de 36 anos, onde o Kevin tá no quarto com as duas modelos dançando e ele fala pra elas: eu acho que tudo na minha vida deu errado, começou a dar errado em 1986, quando o Challenger explodiu. Ele fala isso. Então, essa foi uma fala dele no primeiro episódio da série e só aqui, no último primeiro episódio de This Is Us, da última temporada, né, o primeiro episódio da última temporada, a gente vê isso se conectando e sendo mostrado de uma forma mais profunda. E o episódio mostra como cada um reagiu a isso quando tinha 6 anos de idade. A Kate foi mais objetiva e racional, ainda que para uma criança. O Randall estava sempre pensando nos outros, nos filhos das pessoas que estavam nesse ônibus espacial. E pro resto da vida inteira dele, ele sempre agiu dessa forma, ajudando as outras pessoas, se importando com as outras pessoas. E o Kevin tentou fugir da realidade, se permitiu acreditar que tudo era uma história na TV. Então, tudo isso diz muito sobre como os três lidaram com a vida ao longo de todos esses anos. Já no presente, que é mais ou menos presente, porque na verdade a gente ainda tá em 2021 na série, em agosto, finalzinho de agosto de 2021, dia 31, né, que marca o aniversário dele de 41 anos, a gente vê os três, Randall, Kate e Kevin, e também a Rebecca, lidando com coisas diferentes ao longo desse dia. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com cada um nesse dia em específico. O Kevin vai numa reunião de trabalho e ele é convidado para participar do reboot de The Nanny, de O Babá, que era a série que ele fazia quando a história começou. E ele acaba sendo convidado para interpretar o pai das crianças, que vão ser crianças gêmeas também, assim como ele tem na vida real. E isso é uma coisa tão doida, né? Porque ele acaba realmente cogitando aceitar, e aparentemente ele vai aceitar mesmo esse papel, o que garantiria estabilidade financeira para ele e para os seus filhos, mas é como se o Kevin estivesse andando em círculos, porque era uma coisa que ele odiava fazer, ele não estava feliz, não estava realizado. E toda a questão dele no início da série foi realmente pedir demissão, deixar isso pra trás e fazer outras coisas. E aqui ele volta quase que pra onde ele estava no início disso tudo. É muito representativo, essa decisão é muito representativa. Além disso, o Kevin e a Madison estão tentando trabalhar juntos pra criar os filhos deles, mas eles estão separados, não estão mais como um casal. Só que o Kevin tá morando na garagem da Madison. E claramente ele percebe ao longo do episódio que isso não é uma boa ideia, porque ele vê a Madison numa espécie de encontro com outro cara e a situação fica complicada, fica desconfortável. Por outro lado, a gente tem a Kate cuidando dos seus filhos e cuidando sozinha porque o Toby tá em São Francisco. Ele liga pra ela pra desejar parabéns, mas ele nem deixa ela falar. Parece que ele tá sempre correndo, sem tempo pra escutar o que ela tem pra dizer. O que talvez, na verdade, quase com certeza, vai representar um grande problema para os dois nesse futuro próximo. Mas como presente de aniversário, o Toby decide colocar os avós para cuidarem das crianças, então a Rebecca, o Miguel e o Nick também que tá junto com eles, e dá também uma massagem para Kate. Só que depois que ela faz a massagem com uma massagista que ele manda lá na casa deles, a Kate recebe uma ligação do Philip, que é o seu chefe e o seu futuro marido, como a gente sabe. E ele pede pra ela ir pra escola, porque tem uma emergência acontecendo, e quando ela chega lá, ela presencia o término do relacionamento do Philip. Ele tá ali discutindo com a namorada dele, que inclusive é uma mulher belíssima. Belíssima, belíssima. Mas ele termina com ela porque ela é entediante. Ele fala isso pra ela. E a emergência, na verdade, foi só uma desculpa que o Philip inventou pra Kate ir pra escola, porque os alunos dela tinham preparado uma surpresa de aniversário pra ela. Eles cantaram pra ela a faixa Time After Time, que foi uma música que a Kate cantou lá no início da série, no terceiro episódio da primeira temporada. Então essa cena é muito emocionante, muito mesmo. Já o Randall decide, no dia do seu aniversário, ir até o cara que invadiu e roubou a casa dele e da sua família. O cara foi preso, e ele foi preso com uma foto do casamento do Randall e da Beth. E o Randall decide ir lá conversar com ele. E nisso, o Randall descobre que esse cara, que se chama David, na verdade, ele lida com vícios, ele lida com alguns problemas e desequilíbrios mentais. Ele nem se lembra de ter assaltado a casa do Randall, enquanto pro Randall isso foi uma coisa que perseguiu ele, que assustou ele
pelos últimos 2 anos. Então o Randall decide pagar a fiança do cara e combinar de encontrar com ele no abrigo ali da comunidade para ajudá-lo, porque ele enxerga todas as pessoas que ele conhece que também lidaram com vícios. Ele enxerga o William, o Kevin, o Jack, a Laurel, a Shauna, todo mundo ali naquela pessoa, e ele quer ajudar. Enquanto isso está acontecendo, a Rebecca, o Miguel e o Nick, que está ficando na casa da Rebecca e do Miguel em Los Angeles, levam os filhos da Kate para fazer um passeio de trem. E a Rebecca lembra muito do seu passado, lembra muito dos passeios de trem que ela costumava fazer com seu pai. Só que por conta do Alzheimer, a memória dela falha e ela não consegue lembrar a palavra vagão. Isso mexe com ela. E a série consegue criar uma sequência de cenas pra gente que mostra a angústia que a Rebecca estava sentindo por não conseguir lembrar essa palavra. E isso acaba, essa sequência de cenas acaba também causando angústia na gente. A série consegue montar uma sequência de cenas mesmo, como eu falei, que é muito agoniante, que causa essa angústia e que faz a gente perceber o quanto aquilo está sendo difícil para Rebecca e o quanto realmente essa vai ser a história dela na temporada. Ela vai passar a temporada lidando com o Alzheimer dela se tornando cada vez mais grave, cada vez mais incômodo, cada vez mais complicado. A gente vê também a festa de aniversário do Big Three e as consequências de tudo que aconteceu no episódio inteiro. Então tem uma festinha ali acontecendo pra família na casa da Kate, o Kevin tá lá, a Rebecca, o Miguel, o Nick, as crianças, mas o Randall e a família participam através de videochamada. E nesse momento a Rebecca ainda não consegue se lembrar da palavra que ela esqueceu. E ela fala pra família sobre como os resultados dos exames que ela tem feito não foram muito positivos e que isso vai ficar cada vez pior, ainda que esteja nesse momento no estágio inicial. Depois disso, várias coisas acontecem, a gente vai comentar todas essas coisas que são consequências das narrativas que o episódio cria. Então a gente vê o Randall se decepcionando porque o David não apareceu no abrigo. E a gente tem uma montagem com uma cena do passado, quando a Rebecca diz que o medo dela era realmente que o Randall passasse a vida inteira tentando ajudar outras pessoas e se decepcionando com isso, porque nem sempre ele iria conseguir. A gente vê o Kevin decidindo sair da garagem da casa da Madison e ele vai para a casa da Kate temporariamente. Eles conversam sobre a vida e eles têm uma conversa muito bonita, porque o Kevin também está preocupado com a possível morte da mãe dele. E ele fala sobre como ele acha que o mundo deveria parar para a mãe dele não ficar pior. E a Kate tem uma fala tão sensata, tão racional, que combina tanto com a trajetória dela também, porque ela diz pra ele que não seria justo se o mundo parasse, porque muitas vezes na vida a gente tá em momentos de escuridão, em momentos ruins, e a gente precisa ter a certeza de que o mundo vai mudar, de que a vida vai continuar girando, o mundo vai continuar girando, pra que seja sempre possível sair da escuridão e viver momentos bons, viver momentos de luz. E a gente também tem uma cena dos dois pequenos, onde o Kevin, depois da explosão do Challenger e daquele dia inteiro em específico, vai pro quarto da Kate, deita ali na cama com ela e ele fala pra ela: "Você sabia que um dia os nossos pais vão morrer, né?" Isso é tão forte porque realmente os dois e o Randall precisaram lidar com a morte do Jack ao longo da vida deles, que morreu quando eles eram adolescentes. E a gente vê ao longo da série toda o quanto essa morte impactou esses personagens. O quanto esses personagens precisaram mesmo lidar com isso e como isso se refletiu em tudo que aconteceu na vida deles o tempo todo. E aí é significativo que a última temporada também se concentre na possível morte da Rebecca. Essa temporada vai ser sobre como essa possível morte dela vai afetar os três também. Então a gente tem essas duas coisas. E são duas situações muito difíceis, mas eu acho que a do Jack foi ainda mais difícil porque foi de um dia para o outro, foi repentino, enquanto aqui eles vão ter a possibilidade de se preparar para isso, de certa forma também. Nos últimos momentos do aniversário do Big Three, o Toby aparece para surpreender a Kate na casa dela, na casa dos dois, né? E isso me doeu, porque a gente sabe que eles vão se separar, a gente sabe que no futuro eles não estarão juntos. E esse momento é tão bonito, é tão carinhoso da parte dele e fala tanto sobre quem os dois eram enquanto casal, né? Foram enquanto casal ao longo da série toda, que dói. Dói porque a gente sabe que não vai durar. Dói porque a gente sabe que eles não vão conseguir segurar esse relacionamento. Então a gente tem momentos bons dos dois e momentos ruins. E provavelmente é isso que vai definir o caminho deles no relacionamento, no casamento. E que a gente vai ver chegando ao fim nessa temporada. A Rebecca também, no final do episódio, tá cansada com a percepção
de que a vida é curta. Então ela fala pro Nick, que passou o episódio inteiro falando sobre a série, sobre como ele tinha adicionado a série no Facebook, encontrado a série no Facebook, mas não tinha tido coragem de falar com ela, coitado dele, que tava ali sozinho, não sei o quê. E a Rebecca fala pra ele, chega, já deu, a vida é curta. Se você quer entrar em contato com a série, amanhã de manhã a gente vai até ela. A gente vai parar de ficar falando só sobre isso e fazer alguma coisa a respeito. E eu acho que algum dos próximos episódios, talvez já o próximo, vai se concentrar, vai focar nisso, vai mostrar esses 3 personagens, o Nick, a Rebecca e o Miguel, indo encontrar a Sally e o Nick talvez tendo uma oportunidade de encontrar amor depois de tantos anos. A última cena do episódio, então, é a Rebecca lembrando a palavra que ela tinha esquecido, lembrando da palavra vagão. E aí acaba. E eu acho que é tão forte também acabar o episódio com essa cena, porque de novo lembra a gente de que essa jornada da Rebecca doente não vai ser uma jornada fácil. Apesar de entregar um primeiro episódio de uma última temporada que é bastante sensível, que é super cheio de paralelos, que é bonito e emocionante, como tudo que This Is Us sempre fez, eu acho que a temporada começou morna. Eu acho que esse foi um episódio morno. Eu acho que eu esperava que esse último aniversário televisionado fosse ter um pouco mais de impacto, fosse ser mais forte. Isso não aconteceu. E isso me pega um pouco porque a gente só tem 18 episódios, agora 17. E tem tanta coisa que This Is Us precisa responder ainda que eu fico um pouco nervosa. Eu quero que os próximos episódios tragam cenas do futuro, respondam algumas questões importantes e ajudem a gente a montar esse quebra-cabeça que a série construiu nos últimos 5 anos. É isso que eu tinha pra compartilhar sobre esse episódio. Essa é a minha análise. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero dizer que o meu objetivo também é, no fim de cada vídeo, fazer um outro mini quadro que vai se chamar SOS This Is Us, onde eu respondo algumas dúvidas que talvez vocês tenham sobre os episódios e sobre a série como um todo. Nesse vídeo a gente não vai ter isso, mas a partir de agora vocês podem deixar nos comentários algumas dúvidas sobre o episódio que foi exibido essa semana ou sobre a série e as outras temporadas, que eu vou tentar responder algumas delas no final de cada um dos próximos vídeos que eu vou entregar sobre This Is Us, sobre cada um dos episódios dessa última temporada. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um joinha se vocês gostaram, compartilhem com os amigos que assistem This Is Us, se inscrevam no canal e bora acompanhar uma temporada que promete ser muito emocionante. Um beijo grande e a gente se vê na semana que vem.